Neste vídeo vou dar continuidade ao desenvolvimento da caixa de texto para valores numéricos iniciada nos vídeos anteriores. Nos vídeos anteriores desta pequenina série em que estamos a criar uma caixa de texto especificamente para tratamento de valores numéricos com casas decimais, já estivemos a fazer várias implementações. Criámos aqui várias propriedades, criámos também uma enumeração com os valores vírgula e ponto, e depois fizemos aqui dentro toda a implementação das propriedades, ok? Para que o utilizador, ou o programador neste caso, possa ter acesso à alteração das propriedades, quer através do painel das propriedades, quer também através do código. Depois, no final do vídeo anterior, estivemos aqui a fazer então a chamada de atenção ao nosso objeto para que vai existir aqui um conjunto de 3 eventos que nós agora vamos começar a tratar a partir deste vídeo. E aquele que vai ter o tratamento mais simples é aquele que eu vou mostrar agora, que é o Text Changed. O evento Text Changed acontece quando o valor que é apresentado aqui dentro é alterado, ok? Isto é, quando é alterado, ou porque nós atribuímos, através de um clique do botão, atribuímos um valor diferente, ou porque, entretanto, carregamos o valor a partir de um dado qualquer e ele automaticamente vai aparecer aqui, ou então quando nós estamos a pressionar as teclas, ok? Por conseguinte, o que aconteceu é o seguinte, é isto. Se eu colocar aqui messagebox.show, ok, o que vai acontecer é isto. Reparem, eu vou executar e quando coloco aqui o meu cursor, nada acontece, ok? Mas assim que eu pressiono uma tecla, como o texto é alterado, ele automaticamente vai dizer, ok, foi alterado o texto, ok? Não significa isto que foi clicada uma tecla. Ele foi alterado porque foi clicada uma tecla. Agora, reparem que se eu colocar aqui um botão, okay, um botão, e neste botão eu chamar aqui o text decimal 1, colocar aqui text decimal 1.text é igual a teste, o que vai acontecer é que ao pressionar a tecla de texto, ok, aqui text é com letra maiúscula, ao pressionar a tecla de texto, e porque é que ele não está aqui a aparecer como deve ser, vamos lá colocar outra vez, text decimal 1.text é igual a teste, ok? Muito bem. Reparem então o que é que acontece agora. Quando eu executar o meu código, mesmo que eu não pressione nenhuma tecla aqui do meu teclado, mas clicar aqui no botão 1, o que vai acontecer é isto. Como o texto foi alterado, automaticamente aquele evento é despoltado. Ora, então vamos fazer o seguinte. Vamos aqui à nossa caixa de texto. Eu vou aqui fechar o form 1, a parte do código, e vamos aqui à nossa caixa de texto e vamos fazer a implementação aqui do Lost Focus. O que nós queremos, em primeiro lugar, é evitar que o conjunto de verificações que vai ser feito aqui seja feito sempre que o utilizador clica numa tecla. Porque para isso nós vamos utilizar aqui o keypress. Ora então, se o nosso objeto estiver com o cursor a piscar lá dentro, significa isso que nós estamos a escrever dentro dele. Então vamos colocar if this, isto é, este objeto, ponto, focused, se ele tem, isto é, gets a value indicating whether the control as input focus, isto é, vai buscar uma informação verdadeira ou falsa, que é booleana, para indicar se o nosso controle está com o cursor a piscar lá dentro. Então, se ele está com o foco, o que é que ele vai fazer? Imediatamente vai sair fora deste evento, ok? Vai fazer um return, vai sair. Ora, também não faz sentido que haja verificações quando o texto é alterado, se o texto for vazio, isto é, se não contiver qualquer espécie de texto. Se não tiver qualquer espécie de texto, bom, enfim, não aparecerá nada. Ou então, poderemos simplesmente colocar o quê? Poderemos colocar o valor 0 ou o valor, neste caso, o valor mínimo. Então, vamos fazer o seguinte. If this .text é igual a nada, o que é que nós vamos fazer? Vamos colocar aqui o valor mínimo, ok? Então, vamos pôr this.text é igual a min valor, ok? É o valor por defeito, ou então vamos colocar valor por defeito, é o mais correto, exatamente, então vamos colocar valor defeito, okay? E depois return vai sair para não haver qualquer espécie de tratamento, ok? Claro que aqui teremos que colocar ponto toString, ok? Vamos testar aqui a nossa aplicação, vamos ver o que é que acontece, ok?
vamos aqui adicionar mais do que uma caixa. Okay? Vamos fazer aqui um copy, paste, duas caixas, para podermos alterar o foco entre uma e a outra. Reparem então o que é que vai acontecer. Eu tenho aqui o focus, ok? Quando ele sai, ele não fez rigorosamente nada. Ok, muito bem. Então, ele, como sai e automaticamente o focus é ganho, ele aqui não tem qualquer implementação desta expressão que aqui está. Então, vamos fazer simplesmente o seguinte. Return. Vamos sair de imediato. Não vamos sequer colocar ali rigorosamente nada. O que nós vamos fazer então de seguida é isto. Vamos verificar se o valor atribuído à caixa é inferior, ou melhor, está dentro do limite. E qual é o limite? O limite é o valor mínimo ou o valor máximo. Ora, para nós sabermos se o valor está bem atribuído ou não, nós vamos colocar aqui duas condições, ifs, ok? Em primeiro lugar, vamos fazer o seguinte, vamos colocar aqui double e vamos definir valor, é uma variável interna deste método. E depois vamos colocar aqui o seguinte, vamos tentar passar o texto da nossa caixa de texto para um valor double. Okay? Então vamos colocar double.parse this.text. E então o que vai acontecer é exatamente isto. Isto é, a caixa de texto, assim que nós alteramos o texto, ou que ele é alterado, vai tentar transformar o texto num valor double, ok? Ora, para fazermos isto de uma forma mais segura, nós vamos inserir tudo isto dentro de um try, ok? Um try e depois um catch. Se acontecer algum erro, vamos ter a possibilidade de controlar esse erro e do programa não crashar. Então eu vou arrastar aqui para o try, isto é, tentar fazer esta implementação que aqui está. Então vamos verificar o seguinte, verifica se o valor é inferior ao mínimo. Então vamos fazer o seguinte, como já temos aqui o valor, vamos colocar o seguinte, if valor menor que min valor, isto é, se for inferior ao valor mínimo, o que é que ele vai fazer? Vai colocar o valor mínimo lá. Então this.text é igual a valor.toString. Ok? E vamos aqui colocar desta forma. Ok? Se valor for menor que valor mínimo, ok? E neste caso, vamos definir isto está mal definido. Peço desculpa, mas é o seguinte. A lógica diz o seguinte. Se valor for menor a valor mínimo, o que nós vamos colocar é o valor é igual ao valor mínimo. Okay? Por exemplo, se o valor mínimo é 0 e nós colocarmos um valor que é menos 2, ora, automaticamente o valor vai ter que ser igual, pelo menos, ao valor mínimo. Okay? Min valor. E então agora sim vamos colocar this.text é igual a valor.toString. Okay? No entanto, o que nós vamos fazer é o seguinte. Ao definirmos o valor, vamos querer despoletar também o lost focus, o evento lost focus. Para quê? Para que no lost focus depois seja tratada a forma como vão ser apresentadas as vírgulas, os pontos, como é que é apresentado este valor. Porque imaginem que eu altero aqui, por exemplo, no botão 1, eu meto aqui, em vez de teste, eu coloco, por exemplo, 23.67. Ora, eu sei que não quero escrever os valores decimais com um separador que é um ponto, porque eu já defini por defeito que é uma vírgula. Então, o que vai acontecer depois no Lost Focus, aqui no Lost Focus, vai ser então o controle desse tipo de expressões, ok? Que é algo que vamos deixar para um dos próximos vídeos. Então, o que vamos fazer aqui é simplesmente dizer o seguinte. This.Lost Focus. Ok? E o que vai acontecer, ou melhor, vamos fazer desta forma. Text decimal lost focus. Okay? Vamos colocar text decimal, ou então vamos colocar mesmo o this. Vamos fazer assim. This, não, tem que ser mesmo text decimal. Ok? E cá está. Eu, para chegar aqui a este quadro, fiz o seguinte. Coloquei text decimal underscore e depois pressionei Ctrl Space.
ok? E vão aparecer os diferentes eventos. Neste caso eu tenho aqui o Lost Focus, vou abrir aqui e vou ter que definir o Sender e o Event Args. Neste caso o Sender é o this, é este objeto, e o Event Args é o Event Args.empty. Não há qualquer tipo de evento especial para isto, ok? E depois simplesmente return, isto é, ele analisou se o valor for inferior ao valor mínimo, vai definir o valor mínimo, vai definir o valor como sendo o valor mínimo, isto é, se o valor for igual a menos 2 e o mínimo valor for 0, então o valor vai passar a ser 0, vai apresentá-lo na caixa de texto, vai depois tratá-lo no que diz respeito a casas decimais, porque eu poderia ter colocado aqui um valor mínimo com casas decimais, e depois vai sair para fora deste evento, ok? O mesmo irá acontecer em relação ao valor máximo. Porque se ele verificar que o valor não é inferior ao valor mínimo, vai tentar logo de imediato a seguir verificar, ou verifica, se o valor é superior ao máximo. Então vamos colocar aqui, if valor maior do que max valor, vamos ter uma implementação muito semelhante. Então, valor é igual a max valor, isto é, se o valor máximo é 100 e eu defini aqui valor igual a 110, ele vai passar a atribuir a valor o valor de 100, que é o valor máximo. Depois, this.text vai apresentá-lo a igual a valor.toString. Em seguida, vai novamente chamar a execução deste método Lost Focus, ok? Vamos copiar e colar aqui, porque é exatamente a mesma implementação. Finalmente, vamos definir aqui o que é que acontece se por aventura aqui dentro acontecer um erro. Normalmente o erro irá acontecer aqui, que é ele a tentar transformar o valor num valor double. Se acontecer aqui um erro, o que é que ele vai fazer? Por segurança, vai colocar this.text é igual e neste caso ao mínimo valor. Min valor, ou então o valor por defeito, vamos colocar aqui valor defeito, ponto toString. Okay? E da mesma forma, vai também chamar a execução do evento Lost Focus, que iremos criar no próximo vídeo, e penso que de uma forma genérica temos aqui criado o nosso método, ou neste caso o nosso evento TextChanged. Vamos aqui gravar, vamos executar para ver se há algum erro, aparentemente não. Vamos aqui alternar entre os dois, ok? Vamos clicar aqui no botão 1 e ele, reparem, tinha aqui no botão 1, se bem se recordam, e o valor 23,67, o que é que acontece? Ele não conseguiu fazer o tratamento deste número da forma correta, porque eu estava a passar o número com um ponto e não com uma vírgula, e o que foi acontecer então é que ele automaticamente aqui na minha aplicação foi colocar o valor por defeito, ok? Vamos fazer aqui uma pequena paragem, vamos testar aqui, se eu colocar aqui com uma vírgula. Vamos testar. Vamos aqui clicar. Vamos clicar no botão 1 e reparem como automaticamente ele já aceitou este valor. Vamos colocar aqui teste. Ora, este valor é errado. Agora reparem o seguinte, quando eu sair daqui, reparem, não acontece rigorosamente nada, ok? Mas se eu copiar e colocar aqui, reparem, também não acontece rigorosamente nada. Portanto, nós vamos ter ainda que acrescentar os mecanismos de controle da introdução dos dados, neste caso concreto, aqui neste evento, ok? Aqui neste evento do Lost Focus e também do keypress. O Lost Focus vai controlar aquilo que nós vamos ter no fim de escrevermos na nossa caixa. O keypress vai controlar aquilo que vai acontecer quando nós estamos a escrever dentro da nossa caixa.